Síndrome da Mulher Maravilha. Você já ouviu falar? Será que se eu falar as características dessa síndrome, você se identificaria com alguma delas? Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruna Casagrande. Eu sou terapeuta integrativa, sou especialista em desenvolvimento feminino e expansão da consciência. Nesse vídeo sobre a Síndrome da Mulher Maravilha, que é muito mais comum do que vocês podem imaginar, caso você não tenha ouvido falar ainda, é aquela típica e bem conhecida situação da mulher que cuida de tudo, que cuida da vida dos filhos, da vida do marido, da casa, da empresa, do trabalho, enfim, cuida de tudo, consegue dar conta de tudo, mas não consegue cuidar dela. E nem tem como, né? Porque ela se desdobra em mil para dar conta de tudo, entra num esgotamento em todos os âmbitos, físico, mental, emocional, espiritual, não sobra nada para ela. Enquanto ela está alimentando, cuidando, provendo da vida dos outros, a dela, o mundo dela está completamente abandonado. Eu quero falar aqui com você nesse vídeo sobre as principais características, as principais causas e quais os primeiros passos para você conseguir enfrentar e sair dessa síndrome. Uma das principais características e sintomas é a sobrecarga e a exaustão. É um cansaço constante, dor de cabeça e dores musculares. Uma outra característica bem marcante dessa síndrome é a busca pela perfeição. Uma necessidade de cumprir bem todos os papéis, como mãe, como esposa, como filha, como chefe, como empregada. Tudo que ela faz, todos os papéis que ela representa na vida dela, ela precisa ser 100% perfeita. E como se já não bastasse, uma outra característica é a dificuldade em pedir ajuda. São mulheres que elas têm uma tendência a assumir sempre tudo. Todas as responsabilidades, todos os afazeres, elas costumam fazer tudo sozinha para demonstrar força. E os principais sintomas emocionais são ansiedade, irritabilidade, mau humor. Ela está sempre se sentindo inadequada, como se ela estivesse sempre precisando fazer alguma coisa, até porque um outro sintoma é a culpa em descansar. Então ela precisa estar sempre servindo, sempre fazendo algo, estar sempre em movimento, a necessidade de agradar, de ser prestativa, de ser perfeita. E isso, obviamente, afeta a saúde física. Então, geralmente essas mulheres sofrem com insônia, têm baixa imunidade, porque não se cuidam, porque não descansam, estão sempre tensas, geralmente tem alguma questão alimentar, ou às vezes se alimentam muito mal, se alimentam muito pouco, ou acabam tendo compulsão, porque acabam comendo os sentimentos, encontram ali na comida um momento de, como se fosse, né, a válvula de escape, onde elas conseguem encontrar algum conforto, já que para elas a vida é tão pesada. Não sei se você se identificou com alguma dessas características que eu acabei de dizer, ou com todas elas, mas é importante você saber que você não está sozinha, você não é a culpada por estar sentindo tudo isso, por ser assim ou por agir dessa forma. Existem algumas causas para isso, e uma das principais causas vem da nossa cultura, a cultura do machismo, a cultura onde a mulher realmente tem que cuidar do lar. Só que hoje em dia, mulheres também trabalham fora, então elas têm toda a carga de trabalho fora, a educação dos filhos, a limpeza e cuidado da casa, e muitas vezes ainda o cuidado, a alimentação do marido, porque nós fomos educadas para isso, para cuidar da roupa, da comida do marido, para cuidar da educação, da roupa, da comida dos filhos, para cuidar da casa. E isso faz com que a gente tenha jornadas duplas, triplas, enquanto o homem ele é educado para ser o provedor, né? Ele trabalha e é educado e estimulado desde sempre. Que bom, sim, há um adendo aqui, vem mudando bastante, vem se falando muito sobre isso, né? Já vem se trabalhando muito com a questão do machismo, com a quebra, né? Já vem se batendo muito de frente em relação aos padrões machistas, mas ainda existe muito a que ser feito. E principalmente em relação à culpa das... Vou dar um breve exemplo para vocês. Eu fui educada dessa forma também, mas eu sempre bati de frente com isso, porque eu não sabia ainda o que era feminismo, mas eu já sentia que havia uma grande injustiça na forma como eu e meu irmão fomos criados. As exigências que eram feitas na minha educação, na forma como eu cuidava ou zelava pela casa, era completamente diferente das exigências feitas para o meu irmão. Então eu sempre bati muito de frente com isso, mesmo sem entender nada de feminismo. E conforme eu fui crescendo, fui entendendo, fui lendo, fui entendendo sobre machismo, sobre feminismo e fui me colocando, eu sempre, né, sempre tive consciência disso, sempre bati de frente com isso, mas, porém, quando eu me casei e que eu, né, botei claros limites até onde eu ia, até o que eu poderia fazer ou não, no início eu me sentia culpada por ver o meu marido fazendo os afazeres da casa, lavando uma louça, cuidando da casa, para vocês entenderem o absurdo que é, porque eu não via o meu pai fazendo isso. Os meus irmãos não foram educados para fazerem isso. Então, quando eu
imponho isso no meu relacionamento, quando eu trago isso, né, para o meu parceiro, e que a gente passa a dividir as coisas, eu ver ele fazendo isso no início, me causava esse sentimento de culpa. Então eu tive que lutar mentalmente com as minhas crenças, que eu achei que eu não tinha mais, da forma e do padrão que eu fui educada, para agir da forma que eu acredito ser certa. E por que eu acredito ser certa? E isso é o meu ponto de vista, você não tem obrigação nenhuma de pensar como eu penso, porém, se ambos trabalham, tanto o homem como a mulher, ambos colocam dinheiro dentro de casa, dividem as contas, ambos sujam a casa, ambos fizeram os filhos. Por quê? Cabe somente à mulher a organização e limpeza da casa. A organização, limpeza, cuidados, higiene e comida dos filhos. Por quê? Para mim a conta não fecha. Não faz sentido. Mas talvez para você faça sentido. E aí você reproduz, né, esse tipo de comportamento. Mas eu gostaria que você pensasse a que custo? O quanto que isso tem te custado de descanso, horas de lazer, saúde física, saúde mental? Você já se perguntou que você realmente gosta de fazer? Ou o quanto você tem se permitido parar na frente da televisão e assistir televisão tranquilamente, sem ter que sair para fazer isso, para fazer aquilo? Ou o quanto você pode deixar o seu marido responsável por organização ou limpeza da casa, sem ter que ficar ensinando, sem ter que ficar mostrando, sem ter que ficar cobrando? Eu gostaria que você, não precisa concordar comigo, mas eu gostaria que você pensasse em você primeiro, pelo menos um pouquinho, porque essa já é a primeira forma de você conseguir lidar com essa síndrome. Se colocando em primeiro lugar, olhando para as suas necessidades, entendendo que você não precisa ser perfeita e nem entregar tudo o tempo inteiro para provar o seu valor, para provar que você merece, para provar o quanto você é forte. E essa forma, né, que nós fomos educadas, e conforme você vai absorvendo esse tipo de comportamento, você acaba se perdendo muitas vezes da sua identidade, de quem você é de fato. Então, isso que eu acabei de propor para você, de você prestar atenção no que você é, no que você gosta, de você conseguir recuperar um pouco da sua essência, às vezes é uma coisa muito difícil, porque às vezes você se perdeu por tanto tempo de você que talvez você nem saiba mais exatamente do que você gosta. Você está sempre apagando fogo, está sempre lidando com todas as demandas, né? Os filhos, o marido, a casa, o trabalho, é sempre tanta coisa que você não faz tempo, muito tempo que você não faz mais aquilo que você gostaria de fazer, o que você tem vontade, e aí você nem sabe mais como fazer. Outro ponto é aquela questão que eu dei o exemplo que eu dei ainda há pouco, de tudo bem, eu vou falar para o meu marido fazer determinadas coisas, vou dividir alguns afazeres com ele, mas você tem que ensinar absolutamente tudo, mostrar tudo, e aí você às vezes acaba ficando tão mais esgotada, tão mais cansada, que você resolve, não, deixa aqui, deixa que eu faço. Ou tem que pedir tanto, né? Porque esse processo de educação também é bastante cansativo. Eu vejo muitas clientes minhas falando: nossa, mas parece que eu tenho mais um filho. Parece que quando eu tenho que pedir algo para o meu marido, ensinar, parece que eu estou educando meu filho, estou tendo que ensinar tudo para ele, mostrar tudo para ele. E isso realmente é um peso. E isso realmente é cansativo. Por isso, que entenda, não precisa ser perfeito. A sua casa não precisa ser impecável. Você não precisa ser perfeita o tempo inteiro. Olha mais para você. Reconhece que não é possível, não é viável, não faz sentido você buscar essa perfeição porque ela é inalcançável, ela não existe. Isso é só para você continuar cada vez mais se sentindo mais frustrada, se exigir cada vez mais, está sempre subindo a sua régua. Então você está sempre insatisfeita, está sempre buscando mais, está sempre triste, está sempre esperando aprovação. Porque isso que você está buscando, esse lugar de perfeição, esse lugar não existe. E a sua vida está passando e você não está podendo minimamente aproveitar ou viver os prazeres da vida. Tudo bem se você tem um bebê, se você tem filho pequeno, se você é mãe solo. Eu sei que existem milhares de realidades diferentes e que essa coisa que se fala, o dia tem 24 horas para todo mundo, não é para todo mundo, não é a mesma coisa. 24 horas para uma mãe que não tem filho é completamente, para uma mulher que não tem filho, é completamente diferente para uma mulher que tem um filho. E principalmente se tiver dois, e se forem bebês, muda para uma mulher que trabalha fora, para uma mulher que tem um filho pequeno, trabalha fora e é mãe solo e não tem rede de apoio. Isso muda completamente. E tem fases realmente na vida, você não tem espaço, tempo para você, porque você está com um bebê pequeno, porque você tem que trabalhar, porque você não tem rede de apoio. Isso é um caso bem específico. Mas na outra grande maioria dos casos, se você tem rede de apoio, no caso, se você tem o pai da criança, porque mesmo que
vocês não sejam casados, mas ele tem responsabilidade. Mas em todos os outros casos, você precisa aprender a delegar. Você precisa aprender a impor limites. E você precisa aprender a se priorizar. Em algum momento, priorizar o seu autocuidado. Priorizar o seu tempo com você. É muito necessário que você tenha um tempo de descanso sem culpa. Que você possa fazer alguma coisa que você queira fazer. Que você queira experimentar fazer. E isso não deve ser com a sobra do tempo. Isso deve ser realmente uma prioridade. Cuidar de você, olhar para você, não é o tempo que sobra. Não é fácil quebrar um padrão e aprender de uma hora para outra a dizer não. Mas é necessário que você comece a aprender e exercitar isso aos pouquinhos. Porque senão todos esses sintomas que eu falei no início do vídeo, sobre dores físicas, sobre exaustão mental, sobre o cansaço, sobre a ansiedade, a culpa, a dificuldade em pedir ajuda, isso cada vez vai crescendo cada vez mais. E aí quando você percebe, você está depressiva, você está tendo crise generalizada de ansiedade, você não tem mais vontade de viver, você não tem mais alegria de viver. Você está com problemas sérios de saúde porque você não olhou para você em nenhum momento. Você não se tratou como prioridade em nenhum momento. A vida, saiba, se você for embora, a vida de todas essas pessoas vai continuar. Então não faz sentido nenhum você se sacrificar dessa forma. Honre a vida que Deus te deu. Honre o corpo que você tem. E se você de fato ama essas pessoas, ama a sua família, se cuide, se priorize, para que você possa viver por muito mais tempo, com muito mais alegria, com muito mais saúde, com muito mais disposição, não apenas existindo. Porque esse padrão de comportamento, ele não vai te levar muito longe. E você não vai estar na sua melhor versão para oferecer a sua melhor versão para as pessoas que você ama. Pelo contrário, você vai estar sempre no lugar de desgaste, de tristeza, de raiva, de irritabilidade. Nem você merece isso, nem as pessoas que você ama merecem. E você não é a salvadora da pátria. Pare de tentar beber água para o seu filho para matar a sede dele. Tudo que você sabe, tudo que você é, foi porque você passou por coisas que você precisava ter passado. Então deixe o seu filho aprender também, a crescer também, a ser forte. Não tire dele o direito de aprender, o direito de se fortalecer. Porque se você tenta, de alguma forma, cuidar tanto, fazer tanto, prover tanto, você está tirando dele o direito dele aprender. Esteja ali sempre. Mãe é apoio, mas não pare de viver a sua vida para cuidar da vida de ninguém. Todas as pessoas que estão ao seu redor são perfeitamente capazes de cuidar da própria vida. Salvo, novamente, uma pessoa que não esteja saudável mentalmente ou uma criança recém-nascida, isso realmente são pessoas que precisam de ajuda mesmo. Mas fora isso, né, nos casos que aqui estou citando, estou falando de mulheres que cuidam do marido, que está com uma faculdade mental perfeita, dos filhos que já conseguem se virar sozinhos e mesmo assim ela vive em prol deles, para eles, vivendo a vida deles. É sobre isso, tá? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você se identificou em algum momento, deixa aqui nos comentários se você já foi essa pessoa, se você conhece alguém que seja assim, ou se você está tentando sair disso. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e realmente eu espero que esse conteúdo tenha despertado algo de bom em você. Um beijo.